Fala galera, tudo bem? Nós estamos falando sobre propagação de calor, né? Nós começamos falando dos três tipos de uma forma bem simples, né? Que é a condução, a convecção e a radiação ou irradiação. Então vamos relembrar, né? A condução ocorre nos meios sólidos, aonde o calor se propaga de molécula para molécula, né? A convecção ocorre nos fluidos, nos gases e nos líquidos, onde há o transporte de massa, né, com a temperatura. O corpo, aquela quantidade de massa vai ficar menos densa, né, e ela vai migrar para um local onde a temperatura é menor. E aí dá espaço para uma outra massa vir tomar aquele espaço e assim segue criando-se as linhas de convecção. Essas linhas de convecção, elas são responsáveis pelas chuvas, pelos ventos no nosso planeta, ok? E por último, radiação ou irradiação, onde ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, ocorre no vácuo, é o único tipo de propagação de calor que ocorre no vácuo, mas ocorre também em alguns meios materiais. Tranquilo? Então vamos dar uma retomadinha nisso aqui, no que eu acabei de falar, né? Então nós vimos a condução térmica, né? Se colocarmos uma extremidade de barra exposta a uma chama, nesse local teremos aumento do grau de agitação das partículas. E essa energia vai sendo transmitida partícula a partícula ao longo da barra. Nesse caso, a energia térmica vai fluindo sem que haja transporte de matéria. É o que nós falamos, né? Não vai haver transporte de matéria. Então eu tenho uma barra aqui, eu coloco uma chama, né, uma vela, por exemplo, aí no caso, né, e aí o que acontece? Nós temos que a agitação das moléculas nessa região aumentam ao choque entre elas e o calor vai sendo transmitido para a direita, né? Aí nós temos a quantidade de calor. Tranquilo? Agora, convecção térmica, que é o nosso próximo tema, né? Convecção térmica. O que vai acontecer? Propriedade de fluir é característica dos líquidos e gases, mas não dos sólidos. Foi o que nós dissemos. A convecção vai acontecer nos fluidos, né? Nos fluidos. A convecção é o transporte de energia térmica pelo deslocamento de massa de um fluido mais quente para outra região em que há fluido mais frio. Então essa massa ela é transportada, ela se dirige para uma região onde a temperatura é menor e dá espaço onde desce, né, vem uma nova massa, né, de ar que está um pouco mais fria, correto? Então nós temos a convecção livre, que ocorre no ar, né? Ocorre na água, se você estiver colocando uma panela, por exemplo, com água dentro, numa fonte de calor, isso também vai acontecer, que é o que nós acabamos de falar, né? Então nós temos aqui, ó, a convecção livre é uma dinâmica constante em nossa atmosfera, ela é um dos fatores que garantem as chuvas, os ventos e as condições climáticas. É o que nós já havíamos falado anteriormente. Tranquilo? Então, um exemplo aqui, nós temos aqui um recipiente transparente, né, com água, e aqui uma fonte de calor. Então, o que é que vai acontecer aí nesse caso, né? Ó, a fonte de calor está aqui. Então, essa água que está nessa proximidade, né? Primeiramente, a panela ela recebe a energia e ela transmite por condução. Chegando na água, o que acontece? Essa parte da água que está próxima dessa fonte vai aquecer, vai ficar menos densa e vai subir. Tá? Então ela sobe aqui, ó. E o que acontece? Aqui nós temos a água que está mais fria, né? Então essa água vai descer, tanto desse lado como desse lado. Então aí vai ficar um fluxo, né? A convecção que vai ficar ocorrendo aqui. A água sobe,
cai um pouco a temperatura, a água de baixo aumenta a temperatura, sobe, a outra vem no lugar e vai criando aí as linhas de convecção. Então, continuando, nós temos aqui, ó, uma situação interessante, ó. Nós temos aqui um tubo, certo? Nesse tubo aqui nós temos água líquida. Aqui embaixo nós temos uma tela para separar a água líquida do gelo. Portanto, se aqui tem gelo, eu tenho aqui a temperatura em 0 grau ou menos, né? E o que eu faço? Eu coloco aqui uma fonte de energia que vai aquecer essa água que está nessa região, ó. O que acontece? Né? Aquecendo essa parte aqui de cima, a água aquecida sobe, correto? E uma parte dela vem e ocupa o espaço. Então a gente tem uma pequena parte aqui, onde vai ocorrer aí, em escala muito pequena, as linhas de convecção, mas muito pequena, tá? A água, ela não é um bom condutor de temperatura, tá? Não é um bom condutor térmico. De modo que nessa situação, o que acontece com o restante aqui, ó? Eles vão permanecer com a mesma temperatura, tá? Ó, a água sendo aquecida pela parte de cima, a baixa condutividade da água líquida e a ausência de convecção resultante embaixo, né? Aqui embaixo não tem convecção, tá? Em baixo fluxo de calor para as regiões inferiores. Então, muito pouco do calor desce aqui. Então, acaba que o gelo permanece gelo, né? Ele não vai receber energia, né? Não vai haver propagação desse calor até aqui embaixo, tá? Tranquilo? Vamos ver algumas aplicações aí com relação a essa questão das linhas de convecção, né? Então, se a gente pegar os refrigeradores de ambiente, né? O ar-condicionado, né? Então, a refrigeração de ambiente, como que é feita, né? Onde é que a gente coloca os equipamentos que vai fazer a refrigeração do ambiente? Então, se a gente prestar atenção, o ar-condicionado ele é colocado aonde, né? Ele é colocado no alto, né? Por que ele é colocado no alto? Por que ele é colocado no alto? Porque ele pega o ar quente, né? Ele pega o ar quente, ele pega o ar aqui de cima, né? O ar quente, certo? Ele faz o processo de refrigeração e lança o ar frio na parte de cima. O que vai acontecer com esse ar frio? Ele vai descer. Na medida que ele desce, né, o ar quente começa a subir. Tá? O ar quente sobe. E o ar frio desce. Né? E aí de modo que ele vai criando as linhas de convecção e a sala toda vai ficando refrigerada. Certo? Tranquilo até aí? Nós podemos pensar também, no caso aí, das geladeiras, né? Como é que é as geladeiras, como que é feita a refrigeração na geladeira? Normalmente, né, a parte do congelador, né, nas geladeiras normais, eles ficam na parte de cima, né? Por que fica na parte de cima, né? Porque na medida que o ar aqui em cima ele é refrigerado, né? Esse ar refrigerado vai descer. O ar refrigerado desce. E o ar quente sobe. É o mesmo processo que ocorre aqui. Tá? É lógico que hoje existe algumas geladeiras que tem o freezer na parte de baixo. Né? Tem um processo aí mecânico para jogar esse ar mais frio para a parte de cima, tá? Notem que essas geladeiras, normalmente, eles têm as divisórias aqui, ó. As divisórias onde você separa os compartimentos, eles são normalmente vazados, né? É uma gradezinha que é vazada para que o ar possa circular aí dentro, tá? Isso é normal. Agora, se o negócio for fechado, então provavelmente vai ter uma parte, uma região na parte do fundo dela, onde pode passar
essas linhas de convecção aí. Certo? O que mais que a gente tem aqui? O aquecedor. Onde que a gente coloca o aquecedor? Normalmente o aquecedor fica no chão, na parte de baixo, né? Fica na parte de baixo, por quê? Porque ele vai aquecer o ar, certo? Ele pega o ar daqui, ele aquece esse ar aquecido vai subir. O ar aquecido vai subir. O ar que está ali em cima, que está mais frio, né? Ele é mais denso, né? Então ele desce. E aí o processo vai ocorrendo e criando as linhas de convecção também. Correto, gente? O que mais que a gente tem? As brisas litorâneas, né? Você vai para o litoral durante o dia, né? Na regra geral, você está no litoral. O que acontece? Durante o dia, o vento vem da água para o continente, né? E quando chega a noite, normalmente o vento sopra do continente para a água, né? Por que que isso acontece, né? As superfícies da água litorânea e da areia da praia aquecem por condução o ar em contato com elas. Então pensa bem, o sol, radiação na areia e na água. Os dois vão aquecer, só que a areia aquece mais rápido, tá? E aí ela começa a aquecer o ar que está próximo dela. A água também faz isso, só que a areia faz com maior intensidade, tá? Também por irradiação, processo que veremos mais adiante, que é no caso do Sol, né, que está aquecendo o ar, que está em cima da parte da areia, e o ar que está em cima da parte da água. Como a areia aquece muito mais rápido, esse ar que está sobre a areia, ele vai aquecer mais que o ar que está sobre a água. Tá? E o que acontece com isso? Como ele aquece mais, ele fica menos denso. Então, olha o que acontece aqui, ó. O ar, nessa situação do dia, né? Ele é aquecido, tanto que está em cima da água, quanto que está sobre a terra. Aí, como ele fica menos denso, ele cria uma área de menor pressão. Então, esse ar vai subir, por ser menos denso. Então, na medida que ele sobe, ele fica aqui, cria-se um espaço, e o ar que está aqui sobre a água, ele vem e ocupa o espaço. Dessa forma, nós temos aqui a brisa litorânea, né? A brisa marítima, né? Que vem do mar para a terra. Tranquilo? O que acontece à noite? A noite se inverte, né? Como não tem mais a radiação solar, né? A água que demorou para aquecer vai demorar para resfriar. E a terra que aqueceu mais rápido, ela esfria mais rápido. Então o ar que está próximo da água, ele vai ficar com uma temperatura maior do que o ar que está sobre a terra, sobre a areia. Então aqui, esse ar que está sobre a água, ele vai ficar menos denso. Então ele vai o quê? Vai subir, né? Ele vai subir, cria uma zona de baixa pressão, ele sobe e o ar que está aqui no continente, né, na Terra, ele vai ocupar o espaço daquele, e aí nós temos as chamadas brisas terrestres, certo? Brisas terrestres, tá? Uma coisa importante também, bastante discutida, com relação à poluição nos grandes centros urbanos, tá? Onde ocorre a inversão térmica. Porque o que acontece, né? De regra geral, o que tinha que acontecer, né? A Terra é aquecida por radiação, né? Essa radiação, ela faz com que apareçam as linhas de convecção, e essa propagação do calor deveria sair normalmente da atmosfera, né? Em determinada situação vai ocorrer uma inversão térmica, onde vai criar uma condição em que desse calor, ele vai ficar preso numa camada. Não só ele, como os gases também que eram para sair da atmosfera, vão ficar presos
E aí nós vamos ter aí um problema da poluição nos dias, principalmente de inverno, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na situação aqui, ó. Fluxo normal, tá? Qual que é o fluxo normal? Né? Ar quente, ar frio, ar mais frio. Então o que acontece com essa radiação? Vai embora, tá? Vai embora. Agora, quando eu tenho o problema da inversão térmica, olha o que é a inversão térmica aqui, ó. O ar frio que estava aqui, ó, ele fica embaixo, ó. Olha aqui, ó. Ele fica embaixo. Deixa eu só marcar aqui. Olha o ar frio. Onde estava antes? Estava aqui, ó. Então, ó, era ar quente, ar frio e ar mais frio. Situação normal, tá? Aqui fica o ar frio, trocou a posição com o ar quente. Certo? O ar frio e o ar quente, ó, trocaram a posição. Isso aqui é o que nós chamamos de inversão térmica. E essa inversão térmica, ela vai causar um problema sério para a gente, tá? Ela diminui a qualidade do ar, então a qualidade do ar pode ficar ruim, certo? O que mais pode acontecer, né? Ela faz com que a visibilidade fique reduzida, né? Por isso que quando a gente vai, por exemplo, no centro de São Paulo aqui, né? Você chega lá, parece que o tempo está nublado, né? O ar está assim, parece que tem uma neblina em algumas situações, dependendo do grau da poluição, em função disso aí, tá? O que mais que pode acontecer, né? Pessoas têm problema nos olhos, né? Tem irritações, né? Os olhos ficam lacrimejantes, tá? E pode causar problemas respiratórios, tá? Na população. Em Cubatão, aqui em São Paulo, nós tivemos um problema sério numa década aí anterior em função dessa poluição, tá? Havia muito problema, inclusive de nascimento de crianças com problemas de formação, né? A anencefalia, principalmente, né? Tudo bem? Então essa questão da inversão térmica, né, da poluição, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? A gente vai dar sequência e logo mais a gente vai falar da questão da radiação ou da irradiação. Tá ficando claro, gente? Se não ficou claro, pega, revê o vídeo, tá? Pega o seu livro, dá uma lida, né? Faz o resuminho, acompanha o vídeo, tá? Que vai ficar claro, eu tenho certeza disso, tá?